No Wikipedia, a cultura do cancelamento está descrito como um fenômeno moderno. Pode até ser um fenômeno moderno, mas não é de hoje que isso acontece. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cancelamento de Wilson Simonal, o primeiro artista brasileiro a ser cancelado no Brasil. Para quem não conhece, Wilson Simonal foi um dos maiores cantores da década de 60 e início da década de 70. Além de um grande cantor, Simonal também tinha uma enorme facilidade para aprender a tocar instrumentos. Ele era um verdadeiro autodidata. Ele arrebatava multidões com sua voz e sua presença de palco. Nenhum outro artista dominava a plateia como ele. Só para vocês terem uma ideia, em 1969, Simonal foi convidado para fazer uma abertura de show do cantor Sérgio Mendes no Maracanãzinho. Lá ele fez um grande coral com 30 mil pessoas, em uma época onde os artistas limitavam a se apresentar em teatros e que não existia grandes shows grandiosos. Ele deixou o público alucinado com sua apresentação e desenvoltura. A euforia do público foi tão grande que quando Sérgio Mendes subiu ao palco para começar a cantar, o grito que ecoava pelo estádio era da plateia gritando Simonal, Simonal. Só para você ter uma ideia do tamanho que Simonal era na época, ele rivalizava com Roberto Carlos em número de discos vendidos e de fãs, mas ele era superior em um quesito, a voz. Simonal tinha um timbre mais surpreendente do Brasil daquela época e animava a plateia como nenhum outro. Ele chegou onde nenhum negro daquela época chegou. Ele estava pau a pau com um jogador Pelé na época. O que ele fez no Maracanãzinho era o que ele já fazia no seu programa de TV. Para quem não sabe, Simonal comandou programas de TV, na TV Tupi e na TV Record. Ele foi considerado o primeiro showman do Brasil, e sua fama era tão grande, mas tão grande, que em 1970 ele foi convocado pela CBF para embarcar junto com a seleção brasileira para acompanhar de perto a Copa do Mundo no México, a qual o Brasil se tornaria tricampeão mundial naquela edição. Mas toda essa grandeza e estrelismo começou a mudar em 1971, quando aconteceu o episódio que mudou sua vida e que seria o motivo de seu cancelamento. Simonal acreditava que alguém estava roubando a sua empresa e tomou a decisão de demitir todo mundo que trabalhava nela. Com isso, o contador que trabalhava na sua empresa foi demitido e entrou com um processo trabalhista contra ele. Sabendo disso, Simonal fez o que pode ser considerada a pior decisão de sua vida. Simonal chama 2 policiais da DOPS para ir até a casa do contador e levá-lo até a sede do próprio DOPS para o interrogar. No interrogatório, o contador negava que havia roubado a empresa de Simonal. Como ele continuava negando que havia roubado a sua empresa, os 2 policiais o torturaram e depois de muita tortura eles fizeram o contador assinar uma declaração que confessava que tinha feito desfalques na empresa do Simonal. Vale ressaltar aqui que quando esses 2 polícias da DOPS foram pegar o contador, eles falaram que estavam lá a mando do Simonal. Eles só não esperavam que a esposa do contador fosse até a delegacia prestar queixa, pois o seu marido já estava desaparecido há mais de 20 horas. Ela foi até a delegacia dizendo que 2 homens vinculados ao DOPS, a mando de Simonal, foram até sua casa e levaram seu marido. Após o ocorrido, Simonal foi chamado na polícia para depor, e lá ele inventa uma história de que vinha sofrendo ameaças anônimas por telefone do contador, e se declara como antigo colaborador do DOPS. Um inquérito foi aberto para investigar o caso, e em 72 o inquérito foi encerrado e Simonal foi sentenciado pelo crime de extorsão mediante a sequestro, e pegou 5 anos e 4 meses de prisão. Mas ele ficou preso apenas 9 dias. Em 76, saiu o resultado da apelação e Simonal teve o crime reclassificado para constrangimento ilegal e a pena foi mudada para 6 meses a serem cumprido em regime aberto. Antes desse ocorrido, quando Simonal ainda era o artista referência no Brasil, muitos colegas de profissão e artista criticavam ele por não se posicionar contra o regime militar. Ele fugia dessa polarização política que já assolava o Brasil naquele período. Pelo fato dele não se posicionar politicamente, muitos achavam que de fato ele era favorável ao regime militar. Quando ele foi interrogado pela polícia, ele se autodeclarou como um antigo colaborador do DOPS, e isso caiu como uma bomba na imprensa da época. E o homem que era aclamado pelo público agora era o pior inimigo da mídia. Depois desses ocorridos, a carreira de Simonal nunca mais foi a mesma. Nos anos 80, seus discos saíram de catálogos, suas músicas não tocavam mais em rádios e ele não era mais convidado para programa de TV, e nem para nenhum festival que acontecia no país. Existe relato de músicos que disseram que ao tentar chamar ele para alguma apresentação,
eles eram impedidos por outros músicos, dizendo que se Simonal subisse ao palco, eles não tocariam. Simonal estava vivendo a cultura do cancelamento, que ficou tão conhecida nos dias de hoje, né? No início dos anos 90, Simonal conseguiu documentos da presidência da República que, depois de uma vasta pesquisa feita, mostrava que ele nunca teve envolvimento com o DOPS e nenhum outro órgão da época do regime militar. No seu auge, Simonal fez dinheiro, aproveitou e viveu como poucos. E infelizmente teve sua carreira e vida prejudicadas por causa da cultura do cancelamento. Ele veio a falecer no dia 25 de junho de 2000, com 62 anos de idade, mas ainda sem um verdadeiro reconhecimento de sua inocência e de sua grandiosidade da grande mídia.